Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo essa aula. Pessoal, voltando então com nossas aulas de Direito Empresarial e Societário. A gente está entrando na matéria dos excluídos do conceito de empresário, e eu vou fazer a gravação dessa aula para que vocês tenham acesso ao conteúdo de uma forma mais tranquila e eventuais dúvidas ou qualquer outro questionamento quanto ao conteúdo, a gente pode retirar em sala de aula, tá? Então, isso daqui é uma antecipação do conteúdo que eu estou dando para vocês. Na sala de aula, a gente vai continuar também com o conteúdo daqui para frente, e aqui vocês têm mais tranquilidade para assistir numa hora que fique mais tranquilo, e quantas vezes vocês quiserem, tá? Então, pessoal, só vou compartilhar a tela aqui para vocês. A gente vai entrar no tema dos excluídos do conceito de empresário. A gente já falou sobre a evolução histórica, né, da empresa, falamos lá na teoria da empresa, no conceito de empresário, e agora nós vamos entrar no tema dos excluídos do conceito de empresário. Então, compartilhando aqui com vocês. Pronto. Então, excluídos do conceito de empresário. Pessoal, a gente viu lá, no conceito de empresário, está no Código Civil. Aonde está isso aí? Está localizado no artigo 966. O artigo 966 do Código Civil traz lá o conceito expresso, ou seja, o legislador tomou o cuidado de conceituar o que é o empresário, para fins do direito empresarial. Então, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Lembra que a gente já conversou sobre isso, pessoal? Então, aqui nós temos todos os elementos do conceito. Então, é aquela pessoa que exerce com profissionalidade, profissionalmente, uma atividade econômica, é aquela que visa o lucro, né, a obtenção do lucro, de forma organizada, que, em última análise, é aquela reiteração do comportamento, né, aquela continuidade, para a produção ou circulação de bens ou de serviços, que é aquela cláusula de abertura para abranger o maior número de atividades possíveis, demonstrando a superação lá ao conceito da teoria dos atos do comércio. Então, o conceito de empresário está na lei. E a gente viu que esse conceito de empresário, ele tá dentro da teoria da empresa, que foi adotada pelo Código Civil de 2002, e que abandonou ou superou, né, a teoria dos atos do comércio. Então, o legislador trouxe também, além lá do conceito de empresário, algumas limitações legais a essa universalização, ou seja, embora tenha essa cláusula de abertura no conceito legal de empresário, o legislador entendeu que algumas atividades estariam excluídas desse conceito de empresário. E aí, cada uma dessas atividades que estão excluídas tem a sua justificativa. E é esse o tema que nós vamos estudar dentro desse tópico agora, tá? Então, é uma limitação legal trazida pelo próprio legislador. Então, essas atividades que estarão excluídas do conceito de empresário, elas continuam sendo tratadas pelo Código Civil ou pela legislação especial, mas não terão o tratamento do direito empresarial, tá? Porque o direito empresarial ele está voltado para aquele empresário, que dentro do conceito de empresário está o empresário individual e a sociedade empresária. Então, excluídos do conceito de empresário. O dispositivo é o artigo 966, parágrafo único. Então, nós temos lá que o conceito de empresário está no artigo 966 caput, e o legislador logo na sequência já trouxe quem são os excluídos deste conceito. Vamos dar uma olhada lá, o que diz a lei, ó. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, de início, de partida, nós vamos ficar aqui com a primeira parte, tá? Do
parágrafo único do artigo 966. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. Vamos lá dar uma olhada. O que vocês entendem que é uma profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística? E qual seria o fundamento da exclusão dessas atividades? O que essa profissão intelectual tem em comum? Uma profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística? A doutrina justifica, pessoal, que essas situações de uma profissão de natureza intelectual, científica, literária ou artística, ela tem uma atividade, da organização da atividade econômica, ela tem uma posição secundária, tá? É uma primeira justificativa da doutrina. Então, a doutrina fala assim, nesse tipo de atividade, dessa profissão intelectual, a atividade econômica, lembra lá do conceito de empresário? A atividade econômica, ela é uma atividade secundária e não uma atividade principal desse tipo de profissão. Então, essas atividades, elas teriam como atividade principal, a profissão intelectual, a atividade de natureza científica, literária ou artística. Então, ela teria uma valoração social. Essa valoração social quer dizer o quê? Que essa atividade científica, literária ou artística, ela tem algumas restrições que elas não se encontram na atividade empresarial. Por exemplo, o que você tem qual é o exemplo de uma atividade intelectual de natureza científica, literária ou artística? Por exemplo, um médico, um advogado, um arquiteto, um artista, um pintor, né, de obras de arte, um escultor, um dançarino. O que essas pessoas têm em comum? O primeiro ponto que a gente pode ver que elas têm em comum, pessoal, é que essas atividades, por exemplo, um advogado, quando ele se forma, ele pode exercer uma profissão de advogado livremente? O médico, quando ele termina a faculdade, ele já pode exercer a sua atividade normalmente? Um engenheiro, um arquiteto, um contador, um enfermeiro, o que eles têm em comum? Pessoal, essas profissões, essas atividades de formação intelectual, elas exigem uma inscrição do profissional na sua corporação, tá? Então, eu tenho OAB, eu tenho CRM, eu tenho CRO, são todas entidades de classe pelas quais o profissional intelectual, ele precisa se registrar, ou precisa ter uma autorização para exercer a sua profissão de forma regular. Esse tipo de restrição, vocês encontram, o empresário precisa? O empresário, por exemplo, se eu quero exercer uma atividade de vendedor, eu preciso ter um registro no órgão de classe? Se eu quero abrir uma barraquinha para vender cachorro-quente, eu preciso ter uma autorização de algum órgão de classe? Eu preciso ter a inscrição profissional em alguma corporação? Não. Então, pessoal, a doutrina entende que outro motivo desta exclusão dessas atividades da profissão intelectual do conceito de empresário é que eles não estão em pé de igualdade dentro da livre concorrência. Tá? Há uma limitação da livre concorrência para essas atividades. Então, a primeira é que a organização, primeira justificativa, é que a organização dessa atividade intelectual, ela é primordial em detrimento da atividade ou da organização da atividade econômica. Uma segunda justificativa é que esta atividade dessa profissão intelectual, ela não disputa dentro da livre concorrência de mercado com as profissões de empresário. Por quê? Existe uma limitação da sua corporação para a livre concorrência. Então, o empresário teria uma liberdade maior do que essa profissão de natureza científica, literária ou artística, tá? Então, basicamente, pessoal, a lei, embora que neste parágrafo único esteja se referindo à profissão intelectual, a lei, ela traz ali, basicamente, 5 situações em que estará excluído do conceito de empresário.
Primeiro, é essa profissão intelectual, todas essas, pessoal, só relembrando, nós vamos falar de forma específica sobre cada uma delas, tá? Mas eu vou dar aqui um rol para vocês. A primeira, excluído, primeira categoria, excluído do conceito de empresário, profissão intelectual. A segunda, pessoal, é a sociedade de advogados. O terceiro é o produtor rural não registrado. O quarto, associação futebolística em caráter habitual e profissional. E quinto, as cooperativas. Então, dando sequência aqui, pessoal, vamos entrar nessa primeira categoria, que é a profissão intelectual. Fundamento legal, previsão, Código Civil, artigo 966, parágrafo único. São chamados os profissionais liberais, tá, pessoal? Então, profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística são também chamados profissionais liberais. Os exemplos eu já passei para vocês, então pode ser os médicos, advogados, os professores, contador, o economista, um jornalista, artista plástico, um cantor, um fotógrafo, um engenheiro, um arquiteto. São todas essas, pessoal, são categorias que já tiveram previsão em prova anteriormente, tá? Então, já caiu. Sempre que uma prova vai trazer esse tipo de tema, ela fala sobre médico, sobre enfermeiro, sobre jornalista, sobre artista plástico, todos esses tipos de categoria. Por isso eu trouxe esse rol aqui para apresentar para vocês, tá bom? Mas dando sequência aí, eu trouxe alguns exemplos práticos que vão ajudar vocês a entender melhor a matéria, tá? Deixa eu ver, eu passar a tela aqui, vamos ver. Então, por exemplo, pessoal, exemplo prático, a clínica do Dr. Ivo Pitangui. Alguém já ouviu falar nessa pessoa, pessoal? O Ivo Pitangui, ele era um médico cirurgião plástico muito famoso por fazer esses procedimentos estéticos de cirurgia plástica nos famosos, tá? Em pessoas famosas. Então, além de ser um dos precursores desse tipo de procedimento no nosso país, ele tem esse reconhecimento, tá? Notório, de boa qualidade do serviço. Então, imagine que você quer fazer um procedimento plástico, tá? Você vai procurar a clínica do Dr. Ivo Pitangui. Nessa clínica, né, na clínica médica do Dr. Ivo, você vai encontrar na entrada um segurança, vai ter um manobrista para parar seu carro, você vai ser atendido por uma secretária, lá você vai ter café à sua disposição, uma sala de espera com poltronas, tem Wi-Fi para conexão com a internet, a secretária vai pegar todos os seus dados, anotar os dados no computador, vai fazer um cadastro, você vai ter um sistema eletrônico para fazer interação com o plano de saúde, para marcar consulta, para fazer o seu pagamento, tem a maquininha lá de cartão, tá? Então, imaginem essa situação, nós estamos falando de uma clínica normal, tá, pessoal? Então, essas atividades, pessoal, o manobrista, o segurança, a secretária, a conexão à internet, a forma de cobrança, essa é a atividade principal dessa clínica? Você procurou a clínica porque ela tem um manobrista, porque ela tem uma secretária, porque ela tem Wi-Fi? Não, né, pessoal? Você procurou a clínica por quê? Porque você sabe que lá tem o Dr. Ivo Pitangui. Então, esse profissional é que fez você procurar aquele local. Então, o que está em evidência aí? Você procura a clínica ou você procura o profissional? Você procura o profissional, pessoal. Então, a atividade intelectual desse profissional, ela é principal. Entenderam o que eu quis dizer? Quando eu falei que a atividade intelectual, ela é principal em detrimento da atividade econômica? Por quê? O que você pode perceber é que nós temos todos os elementos da atividade econômica. Então, ela está organizada lá. Eu tenho capital com investimento, eu tenho os prestadores de serviço, eu tenho a tecnologia empregada, e eu tenho os insumos. Então, está tudo lá. Seria uma atividade econômica, não seria? Seria. Mas eu estou procurando esta atividade, eu estou procurando o profissional. Eu estou procurando o profissional. Então, a atividade intelectual, ela é preponderante em relação à atividade econômica, tá? Então, o Dr. Ivo Pitangui, ele é um médico, uma profissão intelectual,
ele não está abrangido pelo conceito de empresário do Código Civil. Tá certo, pessoal? Vamos aqui passar para mais um exemplo prático. Então, estamos falando lá de um arquiteto, Oscar Niemeyer. Alguém já ouviu falar, né, pessoal, do Oscar Niemeyer? Também é um arquiteto muito famoso. Inclusive, tem lá grandes obras feitas em todo o Brasil e no mundo, é reconhecido mundialmente. Então, eu procuro lá o arquiteto para fazer o projeto da minha casa, tá? Eu vou até o escritório dele, da mesma forma que no escritório ou no consultório que a gente viu no exemplo anterior. Eu vou até o escritório dele, tem uma equipe que vai fazer lá uma triagem para ver quais são as minhas necessidades, tá? Tem um recepcionista, vai ter um garçom para servir lá uma bebida para você enquanto você espera, tem um porteiro, tem um manobrista, tem uma sala de espera com televisão, tem um sistema que coleta os dados, tem a maquininha de cartão, faz o pagamento, tem a internet, enfim, tem todos esses apetrechos. Quando eu estou procurando essa clínica, eu estou procurando o consultório, o escritório, né, do arquiteto. Quando eu estou procurando esse escritório, é o escritório que eu estou procurando ou é aquele arquiteto? Eu quero que o projeto da minha casa seja desenvolvido pelo Oscar Niemeyer. Se o Oscar Niemeyer tiver uma secretária, vai fazer diferença para mim? Se o Oscar Niemeyer não tiver um manobrista, se não tiver Wi-Fi no escritório dele, se ele não tiver uma maquininha de cartão de crédito, isso vai fazer diferença pelo objetivo que eu tenho, que é que ele desenvolva o projeto da minha residência? Não, por quê? Eu estou procurando o profissional, eu estou procurando a atividade intelectual. Então, novamente, o que a gente consegue ver aqui é que a atividade intelectual ela é preponderante. Então, eu não estou procurando atividade econômica, a atividade econômica está lá, mas ela é secundária em relação à atividade intelectual que eu procurei, tá? Então, pessoal, vocês viram aqui quais são os elementos desse conceito para vocês entenderem, tá? O porquê eles estão excluídos do conceito de empresário pelo Código Civil. Tem mais um exemplozinho aqui, pessoal. A aula de dança é o mesmo procedimento. Eu trouxe para ilustrar. Aqui, ó, eu procuro a aula de dança com quem? Vou até o salão, procuro, vejo se essa pessoa está dando aula, vai ser atendido, vai fazer a marcação, vai fazer a consulta, ele vai fazer o agendamento. E aí, o que vai acontecer? Eu estou procurando quem? Aquela pessoa que vai dar a aula, ou eu estou procurando o local, o funcionário que me atendeu, aquela pessoa que fez o agendamento, se ele tinha lá os insumos que ele me oferece, o suco, a água, se tem ar-condicionado ou não? Não, pessoal, eu estou procurando quem? Aquele professor que faz a aula de dança. Novamente, estou procurando o profissional e não estou procurando a atividade econômica, tá? Então, voltando lá, pessoal, as atividades econômicas excluídas do conceito de empresário são 5, pela doutrina. Profissão intelectual, que a gente acabou de falar, a sociedade de advogados, produtor rural não registrado, associação futebolística em caráter habitual profissional e cooperativas. Deste tema ainda, dentro da profissão intelectual, existe aqui um enunciado que foi elaborado na terceira jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que nos dá uma noção do conceito, tá? Dessa exclusão, do porquê, da justificativa. Então, fala lá, o exercício da atividade de natureza exclusivamente intelectual está excluído do conceito de empresa. Aqui, pessoal, eu trago um lembrete para vocês. Os exemplos colocados até aqui são de pessoas físicas, mas a lógica é a mesma para as pessoas jurídicas, pessoal. Por quê? Se na clínica médica do Dr. Ivo Pitangui ele tiver um sócio e eles tiverem uma sociedade empresária, eu vou continuar procurando o profissional ou eu vou procurar a sociedade empresária? Eu vou procurar o profissional, tá? Da mesma forma que o Oscar Niemeyer, se ele tiver um sócio arquiteto, eu vou procurar quem? A sociedade
ou eu vou procurar o Oscar Niemeyer, eu vou procurar o profissional. Então, eu vou dar um exemplo aqui só para vocês verem a diferença. Se eu estou com um problema, eu quero um procedimento médico, eu vou procurar o Dr. Ivo Pitangui para fazer aquele procedimento médico. Eu não estou procurando, como a gente acabou de ver, a atividade econômica. Eu estou procurando quem? Eu estou procurando o profissional. Mas me diga uma coisa, se você acorda no meio da noite, está com um mal-estar, uma indisposição, fala, eu preciso de um médico e vai até o hospital. Você está procurando o médico específico ou você está procurando um serviço médico? Você sabe qual é o médico que vai te atender no hospital? Quem vai ser o plantonista que vai estar lá? Não, pessoal, você não sabe. Você vai saber que você vai estar recebendo um serviço de atendimento médico. Então, um hospital, a atividade econômica, ela é preponderante ao profissional, porque lá eu estou procurando a prestação de um serviço. Eu não estou procurando o profissional. É diferente de quando eu tenho o atendimento numa clínica em que eu procuro o profissional para aquele procedimento. Vocês conseguem entender a diferença entre a atividade econômica ser preponderante e a atividade intelectual ser preponderante? Então, é basicamente isso que eu estou dizendo. Então, aqui eu só trouxe aqui um exemplo de que as pessoas físicas, a lógica é a mesma para as pessoas jurídicas. Então, vamos voltar lá e reler de novo, pessoal. O dispositivo lá, o parágrafo único do artigo 966. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores. Então, nós vimos lá, dos exemplos que a gente teve, todos o Ivo Pitangui, o Niemeyer, o professor de dança, todos tinham colaboradores. Eu tinha secretário, eu tinha manobrista, eu tinha o segurança, eu tinha o garçom. Isso muda a situação da atividade intelectual? A lei diz expressamente que não. Então, se vier numa questãozinha em prova, pessoal, eles adoram perguntar isso, tá? Principalmente prova de concurso. Ah, fulano tinha lá uma secretária, Beltrano tinha lá um atendente. Então, ele é empresário? Está errado, pessoal, porque a lei diz expressamente que, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, se a atividade intelectual for preponderante, isso não transmuda a figura do profissional intelectual, certo? Mas aí temos lá em destaque, ó, pessoal, salvo seu exercício da profissão, constituir elemento de empresa. E aí nós temos uma exceção, e é sempre bom a gente saber a exceção, né, pessoal? Quem sabe a regra, todo mundo sabe, então nós temos que saber o que é a exceção. E a exceção fala, elemento de empresa. O que é o elemento de empresa, pessoal? Vamos pensar aqui. O que seria um elemento de empresa apto a excluir o conceito de empresário? Então, o que a gente falou até agora? A partir do momento que o profissional intelectual dá forma empresarial à sua atividade, ele pode ser considerado empresário. É isso que quer dizer esse final do dispositivo, tá? Então, enquanto a atividade intelectual for preponderante, ele é considerado um empresário individual, ele é considerado, desculpa, um profissional intelectual. A partir do momento em que essa atividade econômica que é secundária, ela passa a se tornar uma atividade econômica principal, eu tenho o elemento de empresa. E aí, se caracterizado, o elemento de empresa, ele é considerado empresário. Então, a forma empresarial vai se caracterizar quando? Quando a atividade intelectual estiver integrada em um objeto mais amplo, complexo, próprio da atividade empresarial. Ou quando o serviço prestado não for um serviço personalíssimo, tendo um cliente individualizado, ou seja, vai ser um serviço impessoal direcionado a uma clientela indistinta, tá? Então, a atividade intelectual deixa de ser o objeto principal do profissional ou daquela sociedade, tá? Então, lembra que eu falei do exemplo do hospital? É a mesma coisa. Então, quando eu procuro uma clínica médica, porque eu estou procurando aquele profissional específico, a atividade intelectual ela é principal. A partir do momento que eu estou procurando um hospital, em que eu não sei quem é o profissional que vai me atender,
mas sim eu estou procurando um serviço, uma atividade, que é o serviço de socorro, o serviço de saúde, a figura do profissional intelectual, ele é absorvida pela complexidade daquela atividade empresária. E aí ele deixa de ser o objeto principal e passa a ser um objeto secundário, tá? Deixa de ser personalíssimo. Então, o elemento de empresa é basicamente isso, tá? Eu começo a atender uma clientela indistinta, eu passo a ter prestação de terceiros na prestação do meu serviço, ou então eu deixo de ter aquela atividade personalíssima. Esse é o conceito de empresa, tá, pessoal? Vamos ver aqui os próximos slides para ver. Eu trouxe uma questão, pessoal, que eu retirei de recortes aí do jornal, que era a questão do solucionador, pessoal. Então, a questão para debate. Então, o solucionador ele é uma sociedade que oferece serviços de negociações para produção ou redução de dívida, para negociação ou redução de dívidas, de forma extrajudicial ou judicial. Nesse caso específico, pessoal, eu sei quem vai me atender, se é um advogado, se é um atendente, se é um secretário, quem é que vai me prestar aquele serviço? Não necessariamente. Então, pessoal, esse é um caso limítrofe, por exemplo, para saber se é uma atividade empresarial ou se é uma atividade intelectual, tá? Nós temos essa zona cinzenta, e com esses elementos que a gente teve até agora da aula, a gente consegue fazer uma análise prática, de casos práticos, ok? Aqui eu trouxe mais 2 enunciados da jornada de direito civil, que servem para ilustrar o nosso tema, para você ver que é um assunto que ele tem debate também no meio da jurisprudência dos tribunais, tá? Embora sejam enunciados, tenham um cunho mais doutrinário e não vinculem as decisões dos juízes, você pode perceber que é um assunto que ele é debatido. Então, fala enunciado 194 lá. Os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida. E no enunciado 195 fala lá, a expressão elemento de empresa demanda interpretação econômica, devendo ser analisada sobre a égide da absorção da atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores da organização empresarial. Tá ok, pessoal? Então, trouxe aqui alguns exemplos práticos para que vocês possam entender e raciocinar, tá? Então, lá, uma atividade de um fotógrafo. Eu procuro um fotógrafo, eu quero fazer um book de uma pessoa, é um modelo, ou eu quero simplesmente tirar fotos profissionais para colocar no meu escritório, na minha empresa. Eu procuro esse fotógrafo porque eu sei que ele é um bom fotógrafo para fotos profissionais. Então, o fotógrafo é uma atividade intelectual, uma atividade artística. Eu procuro aquele fotógrafo específico, pago o serviço e pago uma sessão de fotos profissionais. Ele vai realizar a foto, vai tirar as fotos, vai tratar as fotos, produz e entrega para mim, conforme a gente combinou. Eu estou diante de uma situação de um profissional intelectual ou de um profissional empresário, ou de um empresário, pessoal. O que vocês acham? Vocês podem perceber que nesse exemplo eu direciono. Então, é uma atividade de um fotógrafo, é um fotógrafo que vai fazer o serviço, eu procuro ele para aquela atividade, porque eu sei que ele tem uma boa reputação naquela foto profissional, e eu quero que ele faça as minhas fotos profissionais. Ele vai fazer todo o procedimento e vai me entregar o produto. Então, eu procurei ele, eu estou diante de um caso clássico de um empresário, uma atividade intelectual, tá? Uma atividade artística. Agora, vamos pensar aqui, ó, no mesmo caso de um fotógrafo. Eu quero realizar um evento, eu tenho um casamento, eu tenho uma formatura, eu tenho lá um evento da minha empresa, e eu quero uma festividade, enfim. E eu quero contratar os serviços, eu quero que vá uma equipe lá, ou um fotógrafo, procuro lá aquele fotógrafo, e fala para ele, ó, você cobra o evento? Cubro. Eu tenho toda uma equipe que vai lá acompanhar, eu tenho, então,
2, 3 fotógrafos que vão ficar à disposição no seu casamento, um fica só para os noivos, o outro para os convidados, um fica lá, eu tenho uma pessoa que filma, tenho mais 5 fotógrafos, no exemplo que eu trouxe aqui, 5 câmeras mens, eles ficam lá gravando tudo, faz o pré-festa, faz o pós-festa, ele vai lá, tira foto, enfim. Feito esse monte de fotos, nós vamos encaminhar esse material para os profissionais que fazem esse tratamento desse material. Eles vão fazer a produção, o tratamento dessas fotos, e depois eu tenho mais alguns outros profissionais que podem, no caso, por exemplo, de uma formatura, que são responsáveis por vender os álbuns, vender o álbum de casamento, então eu tenho mais 2 vendedores. Então vocês percebem que eu estou contratando o que aqui? Eu estou contratando aquele fulano que vai fazer as fotos, ou eu estou contratando o serviço de acompanhamento do evento, tá? Que cubra o evento com vários profissionais. Então eu tenho lá 5 fotógrafos, 5 câmeras, 2 profissionais que fazem o tratamento das fotos, 2 vendedores. Aqui eu tenho uma atividade intelectual ou eu tenho uma atividade empresarial. A atividade intelectual aqui, artística, ela é principal ou ela é acessória? Para mim faz diferença se vai ser o fotógrafo A, B ou C, se aquele câmera é o João, o José, que vai fazer a filmagem? Não faz diferença, pessoal. Então, assim, não estou mais atrelado ao profissional. Eu estou atrelado à atividade econômica. Eu quero aquele produto, tá? Produto final, e não necessariamente independente de quem vá fazer. Eu só quero que o produto lá tenha as suas qualificações. Tá bom, pessoal? Então, basicamente isso daqui. Tem mais alguns exemplos práticos, mas é basicamente a mesma coisa. Então, vimos lá o profissional intelectual excluído do conceito de empresário. A segunda figura que nós falamos, qual é? Sociedade de advogados. Então, a sociedade de advogados também está excluída do conceito de empresário. Por que será, hein, pessoal? Então, temos lá o conceito de empresário, vamos reler de novo, como eu já falei para vocês em sala de aula, pessoal, artiguinho de cabeceira, precisa saber decor isso daqui, porque isso daqui, você tendo domínio desse dispositivo, você consegue resolver, se não todos, mas quase todos os problemas que envolvem essa matéria, tá? Então lá, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. O advogado. A gente acabou de ver que o advogado é uma atividade intelectual, não é? Sim. Então, assim, a princípio ele já estaria englobado pelo parágrafo único do artigo 966. Ele está excluído do conceito de empresário, por quê? Porque é uma atividade intelectual. Correto? Correto. Mas não é só isso, pessoal. O advogado, a sociedade de advogados, eles têm um regramento específico, que está onde? Na lei, no Estatuto da Advocacia, na OAB, tá? Então, a OAB, ela traz, o Estatuto da Advocacia traz previsão expressa na Lei 8.906, de 94. O artigo 15 fala o seguinte: os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada na lei e no regulamento geral. Então, sociedade simples, guardem isso aqui que depois eu vou explicar o porquê desse dispositivo, desse destaque. O artigo 16 da mesma lei, pessoal, fala lá, não são admitidos ao registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas de advocacia, que incluam como sócio titular sociedade unipessoal, pessoa não inscrita como advogado, ou totalmente proibida de advogar. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A lei fala expressamente que não são admitidos e nem podem funcionar sociedades que apresentam forma ou característica de sociedade empresária. O que quer dizer isso, pessoal? Que a sociedade empresária, que está incluída dentro do conceito de empresário, lembra que a gente viu o artigo 966? Quando o artigo 966 fala empresário, está englobando o empresário individual e a sociedade empresária.
Então, se eu não posso ter uma sociedade de advogados que funcione como uma sociedade empresária, eu estou excluindo a sociedade de advogados do conceito de empresário. Então, eu tenho o advogado individual excluído porque é uma profissão intelectual, uma sociedade empresária excluída porque ela não pode funcionar se tiver características de sociedade empresária. Então, o segundo ponto aí, a segunda característica, dentre aquelas pessoas que estão excluídas do conceito de empresário, está a sociedade de advogados. E aí, eu retorno lá. O que é a sociedade simples? Lembra que eu trouxe aqui para vocês, ó, falei, a sociedade simples. A sociedade simples, pessoal, isso a gente vai ter num segundo momento, quando a gente for estudar a sociedade empresária, nós vamos estudar a sociedade simples. O que é a sociedade simples? A sociedade simples é aquela sociedade formada por profissionais intelectuais ou outras atividades profissionais, mas são uma sociedade de natureza civil, ou seja, uma sociedade sem características de sociedade empresária. Então, quando eu falei lá para vocês, olha, o Ivo Pitangui não pode ter um sócio? Pode. O arquiteto Oscar Niemeyer não pode ter um sócio na sociedade? Pode. São duas profissões, são dois arquitetos, a profissão é intelectual. São dois médicos, a profissão é uma profissão intelectual. Então, o fato de eu estar em uma sociedade não muda isso. Por quê? Será uma sociedade simples, que é uma sociedade que vai englobar, é uma sociedade civil não empresária, é a sociedade simples. Então, a sociedade de advogados, como engloba profissionais da advocacia, e a lei fala expressamente que ela não pode ter, não incluam como sócio ou titular, pessoa não inscrita como advogado, quer dizer o quê? Que eu só posso ter advogados numa sociedade advogada. Eu não posso ter um advogado e um contador, eu não posso ter um advogado e um médico, é a sociedade de advogados. Então, essa sociedade vai ser uma sociedade simples. Ok? Então, outro dispositivo lá, salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário e simples as demais. Como a sociedade de advogados, ela é constituída por profissionais intelectuais, sem natureza empresarial, ela vai ser considerada uma sociedade simples. Tá certo, pessoal? Então, esse aí é a segunda linha, é o segundo elemento que está excluído do conceito de empresário. Mas e aí? Essa é uma pergunta, professor, e se a sociedade de advogados apresentar elemento de empresa? Como fica nessa situação? Pessoal, se a sociedade de advogados apresentar elemento de empresa, ela vai ter uma irregularidade, porque a lei ela é expressa em falar que a sociedade não pode ter forma ou característica de sociedade empresária. Nós vamos ter um problema administrativo, um problema ético, tá? Sobre as atividades dessa empresa. Mas eu sou obrigado a trazer para vocês que, na prática, as coisas são um pouco diferentes. Então, existem discussões, principalmente do fisco, quando ele detecta que a sociedade de advogados ela está em elementos de empresa, é uma sociedade empresarial. Por quê? Isso aí traz algumas diferenças, algumas nuances em relação ao tributo, tá? Ao recolhimento tributário. Então, tem aqui, ó, eu trago um julgado, tá, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que fala lá, cobrança de ISS, a sociedade de advogados é constituída como forma de sociedade limitada, as circunstâncias que não afastam o caráter pessoal dos serviços prestados pelos sócios, tá? Então, fala aqui, ó, a atividade da advocacia, ela sobrepõe a organização dos fatores de produção. Então, aqui está fazendo o quê? Está seguindo a regra que a gente viu do Estatuto da Advocacia, tá? Aqui nós temos outro julgado, a sociedade de advogados constituída sob a forma de sociedade limitada. Então, novamente, nós trazemos aqui, ó, um destaque, sociedade de advogados que exploram o ofício intelectual dos seus sócios, inexistindo elemento de empresa e organização dos fatores de produção. Então, é pessoal ao caráter dos serviços prestados. Tá certo, pessoal? Então, esses dois julgados que eu trouxe aqui, eles seguem o que já está disposto na lei
da OAB, no estatuto da OAB. Tranquilo, pessoal? Aqui mais um julgado, mesma coisa, pessoal. Então, passamos para o próximo, pessoal. Esse daqui tem bastante detalhes. O produtor rural. Pessoal, o produtor rural, eles também está excluído do conceito de empresário. Nós vimos até agora, então, que estão excluídos o profissional intelectual, a sociedade de advogados e agora o produtor rural. O artigo 970 do Código Civil traz lá: a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário quanto à inscrição e os efeitos daí decorrentes. O artigo 967 fala: é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, antes do início da sua atividade. Então, pessoal, você vê aqui, ó, nós estamos falando de um tratamento favorecido ao empresário rural, e na sequência nós estamos falando sobre a inscrição do empresário. Aqui não está falando do empresário rural, então nos remete ao empresário urbano, tá? Que ele fala o quê? Que é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis antes do início da sua atividade. Então, essa é a regra geral. O empresário urbano, antes do início da sua atividade, ele precisa registrar, tá, no registro público de empresas mercantis antes de iniciar a sua atividade, para que ele seja considerado um empresário regular, tá certo? Se o empresário urbano não se registra, ainda falando sobre a regra geral, se o empresário urbano não se registra, ele deixa de ser empresário? Não, pessoal. Ele vai ser um empresário irregular. Ele exerce atividade profissionalmente, atividade econômica, com profissionalismo, com organização dos fatores de produção para a circulação e produção de bens ou de serviços. Antes do registro, ele realizava essa atividade? Realizava. Ele era empresário? Sim. Ele continua realizando essa atividade, ele se registra. Ele continua sendo empresário? Sim. Então, o registro, pessoal, ele regulariza a atividade, tá? O fato dele exercer aquela atividade empresarial, condição de empresário, sem o registro, só torna ele um empresário irregular. Então, a natureza jurídica deste registro é uma natureza declaratória. Ela declara uma situação pré-existente. Agora, vamos ver aqui. A gente viu a regra geral, vamos ver aqui a regra específica. Então, fala o quê? O 971. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode observar as formalidades que tratam o artigo 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário. Então, tem dois pontos aqui, pessoal, que a gente tem que ter muita atenção. Primeiro ponto, é uma regra específica para atividade rural. Segundo ponto, ele fala em pode. Ele não fala que obrigatoriamente deverá, ele fala pode, o que está mostrando que é uma faculdade daquele que exerce atividade rural. E aí ele fala o quê? Que ele pode requerer a inscrição, e aí depois da inscrição, ele ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário. Ao empresário quem? Ao empresário urbano. Tá? Então, o empresário rural, qual é a diferença? Ele pode requerer a inscrição. Enquanto ele não requerer, ele não está equiparado ao empresário. Então, ele não é o produtor rural que está excluído do conceito de empresário. É o produtor rural não registrado, ou que não requereu a sua inscrição no registro público de empresas mercantis. A partir do momento que o empresário rural requer a sua inscrição, ele fica equiparado para todos os efeitos ao empresário. Então, o produtor rural registrado, ele não está excluído do conceito de empresário. Ele é só o produtor rural não registrado. Tá certo? Então, essa daqui é outra peculiaridade que eu trago para vocês. Então, o empresário rural está dispensado de requerer sua inscrição na junta comercial. Se ele fizer essa inscrição, será por conveniência,
porque é uma faculdade do empresário, certo? Se ele optar por não realizar a sua inscrição no registro público das empresas mercantis, ele será tratado pelo regime do direito civil ou por legislação própria que tem do próprio produtor rural, tá? Se ele não faz esse registro, sem ser empresário, ele é registrado no registro civil das pessoas jurídicas. A partir do momento que ele faz o registro, pessoal, é bom dizer aqui, que ele passa a ter as mesmas obrigações do empresário urbano, tá? Então, manter a escrituração, tá? Manter a recolhimento dos tributos específicos. E aí, qual é a vantagem, qual é a desvantagem? Enquanto ele não está equiparado ao empresário rural, pessoal, ele não está submetido ao regime do direito empresarial. Ele não pode, por exemplo, requerer a falência ou a recuperação judicial, tá? A partir do momento que ele está inscrito no registro público das empresas mercantis, está equiparado ao empresário para todos os efeitos, no caso de um momento de instabilidade, no momento de dificuldade econômica, ele pode se valer desse regime aí da recuperação judicial. Então essa, por exemplo, é uma das benesses, tá, que o produtor rural pode ter fazendo esse registro. Indicando o que, pessoal? Como a gente pode ler aqui, ó, no artigo 971, a lei não coloca prazo para que o produtor rural faça esse registro, tá? Tanto é que ele pode fazer ou nunca fazer. Então, é isso que precisa ficar bem claro para vocês. Tá bom, pessoal? Então, a partir do momento que ele faz o registro, ele muda a situação jurídica dele para empresário. Antes de fazer esse registro, ele é apenas um produtor rural ou um empresário rural não registrado, tá? Então, aqui eu trouxe algumas atividades, mas eu já passei aqui para vocês. Aqui é a lei da falência, tá, pessoal? Então, que ele, para requerer a recuperação judicial à falência, ele precisa estar exercendo atividade regularmente há mais de 2 anos como empresário. Então, você vê a necessidade do registro para que ele possa fazer aí este requerimento. E aí, pessoal, passamos para o próximo. Então, relembrando, nós vimos até agora, profissional intelectual está excluído do conceito de empresário. Nós vimos a sociedade de advogados, o produtor rural, e agora nós vamos para o quarto elemento, que é a associação futebolística em caráter habitual e profissional, tá? Então, pessoal, o que nós temos dentro dessa situação aqui da associação futebolística? Pessoal, as associações futebolísticas, ou os clubes, né, de futebol, como vulgarmente a gente conhece, via de regra, elas são associações civis. Uma associação civil, ela não tem como atividade principal a atividade empresária. Qual é a finalidade da associação civil? Trabalhar em benefício dos seus associados. Então, ela pode ter lucro? Pode, mas não é essa a sua finalidade principal. A finalidade principal é que ela converta seus esforços para beneficiar os seus associados, seja uma associação desportiva, seja uma associação recreativa, tá? Enfim, é a recreação, é a prática de esportes. E aí o artigo 971, que é o mesmo artigo que a gente acabou de ver, pessoal, não estou repetindo, a gente acabou de ver, que fala da atividade rural, no parágrafo único, trazido lá pela Lei da Liberdade Econômica, a Lei 14.193 de 2021, ele fala o quê? Aplica-se o disposto no caput deste artigo à associação que desenvolva atividade futebolística em caráter habitual e profissional, caso em que, com a inscrição, será considerada empresária para todos os efeitos. Então, o que está falando aqui, pessoal? A gente acabou de ver, o empresário rural, o registro dele é obrigatório ou é facultativo? É facultativo. A lei fala, pode, artigo 971 fala pode.
E aí, o parágrafo único está falando o quê? Aplica-se o disposto no caput. Então, quer dizer o quê? Mudando aqui, a associação futebolística em caráter profissional, habitual e profissional, que requeira a sua inscrição, será considerada empresária para todos os efeitos. Ou seja, basicamente, teria o mesmo mecanismo do empresário rural. Enquanto ela não fizer essa opção pelo registro, ela é uma associação civil. Então, ela não está abrangida pelo regime do direito empresarial. Ela, por exemplo, não pode requerer os benefícios de uma recuperação judicial. A partir do momento que ela faz esse registro, ela passa a ter essas benesses, tá certo? Então, em relação à associação futebolística, é basicamente isso daí. Elas estavam excluídas do regime empresarial e agora, com esta lei, ela já pode fazer a sua inscrição e ser considerada uma sociedade empresária para todos os efeitos. Um parênteses que eu queria fazer aqui com vocês, pessoal, é o seguinte. Vocês podem encontrar, de repente, vocês estão procurando na internet sobre a questão da lei da SAF, a lei da liberdade econômica, e aí vocês podem encontrar em alguns lugares, como de fato eu encontrei quando fui fazer uma pesquisa sobre a legislação, e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente procura na internet, que fala que a partir de agora desta lei, é possível, possibilitou-se que as associações esportivas tivessem essa possibilidade aí de se registrar e serem consideradas empresárias para todos os efeitos. Isso não é uma verdade, tá, pessoal? Muito antes da lei da SAF, já era possível aos clubes a constituição em forma de sociedade. Então, a gente teve lá a lei 8.672 de 93, conhecida também como lei Zico, ela já autorizava os clubes a constituição como sociedades com fins lucrativos. Então, que buscam uma atividade econômica, tá? Posteriormente, lá a lei 10.672 de 2003, que trouxe uma alteração na lei 9.615 de 98, conhecida como Lei Pelé, já facultava as entidades esportivas e profissionais a se constituírem como sociedades empresárias, adotando os tipos previstos no Código Civil, como a sociedade limitada ou uma sociedade anônima, tá? Mas não havia aderência a essas formas. Por quê, pessoal? Porque a associação civil, sem fins lucrativos, ela tem alguns benefícios tributários, benefícios fiscais. E eles não faziam por quê? Porque eles tinham o receio de perder esses benefícios, isenção de tributos, por exemplo, tá certo? Então, não é por falta de possibilidade, não é por falta de previsão legal, é por falta de interesse ou por conveniência e oportunidade. Agora está consagrado no Código Civil essa possibilidade de equiparação à sociedade empresária. E aqui eu trouxe, pessoal, um caso prático e atual, tá? Que fala do pedido de recuperação extrajudicial do Figueirense Futebol Clube. Então, com um julgado recente agora no ano de 2023. Então, o que acontecia aqui, pessoal? Explicando rapidamente. Existia lá um requerimento do clube lá do Figueirense para que houvesse a possibilidade de um pedido de recuperação extrajudicial e que fizesse lá um plano de renegociação das dívidas para o pagamento, então, dos credores. E aí foi feito esse pedido e ele não pôde ser concedido em primeira instância, porque o entendimento era de que, como não era uma sociedade empresária, não podia se valer dos benefícios da lei lá da recuperação judicial. E aí, vocês podem ver aqui, ó, que a consideração do termo empresário seja exercício profissional de atividade econômica, organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços. As associações qualificam-se como união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Então, o que o julgador está dizendo? Você não tem finalidade econômica, você não está equiparado à sociedade empresária, você não se submete ao regime do direito empresarial. A partir do momento que você faz esse pedido, você se equipara. Então, a decisão primeira foi nesse sentido, de que era impossível, tá?
Posteriormente, os advogados conseguiram lá, por meio dessa Lei Pelé, da Lei 9.615, trazer o argumento de que havia já a possibilidade, né, dessas sociedades serem equiparadas às sociedades empresárias. Então, isso poderia ajudar, no caso do caso prático colocado, de que elas poderiam ter reconhecido a atividade empresarial. E eles conseguiram, com esse argumento, demonstrar o elemento de empresa, certo? Daquilo que a gente acabou de falar lá atrás, do elemento de empresa. Enfim, eles conseguiram homologação lá da recuperação extrajudicial, e aí tiveram as benesses instaladas lá para poder fazer esse benefício, né? Para ter esse benefício de pagar os credores de uma forma mais facilitada. Tá certo, pessoal? E aí, chegamos no último aqui, pessoal, as cooperativas. Então, relembrando, nós passamos lá profissional intelectual, sociedade de advogados, depois nós falamos sobre o produtor rural, associação futebolística, e agora chegamos nas cooperativas. É a quinta classe aqui excluída do conceito de empresário. E das cooperativas traz o quê, pessoal? O artigo 982 do Código Civil, que fala o quê? Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício da atividade própria de empresário, sujeito a registro e simples das demais. Já tínhamos visto. O parágrafo único fala o quê? Independentemente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Então, qual é o fundamento aqui, pessoal? Primeiro, o fundamento é a opção do legislador. O legislador entendeu que a sociedade cooperativa vai ser uma sociedade simples. É uma sociedade civil que não tem a finalidade empresária. A finalidade da cooperativa não é ter lucro. Qual é a finalidade da cooperativa? Ela está organizada, pessoal, para o objetivo de prestar serviço aos seus associados. Então, não é uma atividade de lucro. Pode ter lucro? Pode, pessoal, pode ter lucro. É igual a associação futebolística, é igual a sociedade de advogados. Pode ter lucro? Pode, é o que se pode até acontecer. Mas esse é o objetivo principal? Não é, tá? Então, o objetivo principal das cooperativas são prestar serviço aos seus associados, e não é uma atividade econômica. Então, vocês podem encontrar na doutrina, vamos falando primeiro o quê? O critério material. Qual é o critério material? Tem o objetivo de ter lucro? Não tem. Então, se não tem atividade econômica organizada para obter lucro, então ela não é uma sociedade empresária. Falta um dos elementos do conceito, tá? Para que seja considerado empresário. E aí, você pode encontrar na doutrina, então, esse critério material, e você pode encontrar na doutrina o critério legal. Qual é o critério legal? A lei está colocando ali que vai ser simples a sociedade cooperativa. Então, por que que não vai ser? Por que não? Porque o legislador falou que não vai ser. É uma opção legislativa, tá? Independente do seu objeto, a sociedade cooperativa vai ser uma sociedade simples, é o critério legal, tá bom? Então, vamos ver aqui, tem mais, um dispositivo. As cooperativas são sociedades pessoas conforme natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados. Tá, pessoal? Então, o texto está sendo expresso, dizendo que o objetivo dela é prestar serviços aos associados, e é uma sociedade de natureza civil. Então, o critério legal está colocado aqui. Dúvidas, pessoal? Espero que tenha sido esclarecedor. Vocês podem entrar em contato comigo, pessoal, pelo meu e-mail, professor.uaci@unicv.edu.br, ou na própria aula, vocês podem tirar as dúvidas sobre esse tema, tá bom? Eu vou disponibilizar para vocês, no ambiente virtual, alguns slides que eu passei em aula, para que você auxilie vocês no estudo do tema. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Fica aqui o meu abraço, bons estudos e até mais.